tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é a professora Karine e vamos para mais uma aula de matemática. Estamos iniciando a semana 1 do PET volume 7 e na aula de hoje estudaremos sobre grandezas e medidas. O objetivo das atividades dessa semana é resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridas em contextos do nosso dia a dia e envolvendo outras áreas do conhecimento. Então, os exercícios dessa semana estão bem tranquilos, são bem interpretativos e são muito informativos. São exercícios que irão nos ajudar muito a repensar sobre hábitos alimentares, sobre meio ambiente e preservação. Tudo bem? Então acompanhem aqui comigo. Eu vou dar algumas dicas para vocês resolverem as atividades dessa semana, tudo bem? Então, antes de iniciar a atividade 1, nós temos este texto informativo. Vamos ler juntos? O sal e o açúcar são mesmo vilões para a saúde? Bom, a gente ouve isso o tempo todo, né? Então, vamos ler esse texto para saber um pouco mais? Usados para realçar o sabor dos alimentos, o sal e o açúcar também são considerados grandes vilões da alimentação saudável. São eles os responsáveis principalmente pelos problemas de hipertensão e obesidade. No entanto, o título pode soar injusto se levarmos em conta a importância dos dois para o funcionamento do organismo. Como qualquer ingrediente, basta consumir com moderação para evitar alterações de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o sal e o açúcar estão entre as substâncias que devem ser reduzidas na alimentação e o seu consumo está limitado a 5 gramas, sendo que cada 1 grama é igual a 400 miligramas de sódio e 50 gramas diárias de açúcar. Então, 5 gramas para sódio, 50 gramas diárias para açúcar. Tudo bem? Sabendo que, olha, entre parênteses está escrito aqui para a gente, que a cada 1 grama equivale a 400 miligramas de sódio. Tudo bem? Então, se a quantidade recomendada diária, de sódio é de 5 gramas, para a gente saber quantas miligramas podemos consumir, basta multiplicar 400 por 5, que é exatamente igual a... Só a gente fazer aqui, ó, gente, 400 vezes 5. 5 vezes 0. Opa, deixa eu fazer mais em cima. 400 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Então, podemos consumir 2.000 gramas de sódio por dia e 50 gramas de açúcar. Tudo bem? Então, vamos ver o que o exercício 1 pede para a gente. Então, exercício 1. Observe a tabela abaixo. Então, temos uma tabela, sendo que a primeira coluna temos alguns lanches, a segunda coluna, unidade de medida, terceira coluna, quantidade de sódio e última coluna, quantidade de açúcar, certo? Então, de lanches, temos o biscoito recheado. A cada 2 biscoitos, temos 30 gramas, 38 miligramas de sódio e 9,5 gramas de açúcar, certo? Temos o iogurte, o pão francês mais a margarina, banana, maçã e refrigerante. Então, vamos lá. Questão A. Dentre as opções apresentadas, escolha uma opção de lanche de sua preferência com 3 itens da tabela acima. Anote também a quantidade de cada item que deseja consumir. Então, vamos lá. Então, agora, na questão A, a gente vai montar uma opção de lanche utilizando 3 itens da tabela acima. Então, por exemplo, um lanche que eu faria, pegaria um pão francês com margarina, um iogurte e 2 bananas, certo?
Então, vocês anotem aí a quantidade e o item que vocês querem consumir de lanche. Se vocês quiserem comer biscoito recheado, coloquem quantas unidades de iogurte, certo? Então, façam uma opção de lanche da tarde, escolhendo apenas 3 opções da tabela e anotando a quantidade de cada item que você vai consumir. Tudo bem? Então, letra B. Calcule as quantidades de sódio e açúcar correspondente à opção escolhida. Então, por exemplo, no meu caso, eu falei para vocês que eu iria comer um pão francês com margarina, 2 bananas e um iogurte, certo? Então, vamos lá. Quanto de sódio eu teria nesse meu lanche? Bastaria eu somar, olha, 84 miligramas mais 673 miligramas e banana, 2 vezes 0, continua sendo 0. E somo todas essas quantidades. A mesma coisa no açúcar, 28 mais 37 mais... Só que como eu vou comer 2 bananas, eu multiplico aqui por 2. 2 vezes 12, 24. E somo tudo isso. Então, dessa forma, eu sei quanto meu lanche terá de sódio e quanto meu lanche terá de açúcar. Então, na letra B, é só vocês somarem sódio e açúcar do lanche que vocês montaram na questão A. Questão C. Compare as quantidades de sódio e açúcar consumidas nessa refeição em relação ao recomendado pela OMS. Quais as suas percepções? Então, você vai olhar a quantidade de sódio e açúcar que você encontrou aqui na letra B e vai comparar com o recomendado pela OMS. Qual que é o recomendado pela OMS? Essa quantidade aqui, ó. 50 gramas diária de açúcar e 50 gramas diária de sódio. A gente fez a multiplicação no comecinho, né? Dava 2.000 miligramas de sódio. Então, essa é a recomendada pela OMS. Então, vocês irão comparar a quantidade que vocês encontraram aqui na letra B com a recomendada pela OMS e vão escrever aqui quais são as suas percepções. Passou? Faltou muito para passar? Da recomendação, o seu lanche? Escrevam aí, tudo bem? Letra D. A sua escolha de lanche está dentro das recomendações diárias de sódio e açúcar ou já ultrapassou? Se sim, em quanto que ultrapassou? Então, vocês irão comparar aqui, ó, que vocês encontraram na letra B com o recomendado pela OMS. Tudo bem? Letra E. Se a quantidade de sódio e açúcar não foi ultrapassada, quanto ainda se poderia consumir? Quais desses itens seriam uma outra opção de lanche em outro horário? Então, vocês irão ver, né? Se você ainda tem um pouquinho aí de sódio e açúcar, ainda não ultrapassou o recomendado pela OMS, quais desses itens seria uma outra opção de lanche em outro horário, que vocês poderiam fazer que ainda ficaria dentro dessa recomendação. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Letra F. Como poderia reduzir a quantidade de sódio e açúcar ingerida diariamente? Então, vocês podem olhar aqui na tabela que foi dada, né? Quais são os alimentos que possuem menos sódio, menos açúcar, né? Quais são os alimentos mais saudáveis? Então, o que a gente poderia fazer na nossa alimentação para dar uma equilibrada no sódio e no açúcar? Vocês podem responder na questão F, tudo bem? Então, vamos para a questão 2. Então, agora vamos para a questão 2. Estudos indicam que se uma pessoa ingerir mais de 355 ml de bebidas açucaradas em 24 horas, isso pode aumentar a pressão arterial máxima, exercida quando o coração se contrai em 16 milímetros de mercúrio, que é a unidade padrão de medida da pressão arterial. O consumo de açúcares também eleva a pressão arterial mínima, quando o coração se dilata em 8 milímetros de mercúrio, certo? Então, agora vamos para uma situação problema. Pedro gosta muito de beber sucos prontos e refrigerantes. Olhando as informações nutricionais, viu que em cada garrafa de 280 ml de refrigerante, ele ingere
tem uma grande quantidade de açúcar. São em torno de 31 gramas de açúcar e 18 miligramas de sódio. Já nas garrafas de 335 ml de sucos prontos, há 49 gramas de açúcar e 5,9 miligramas de sódio. Ele consome diariamente uma garrafa de refrigerante no almoço e outra no jantar. No lanche da tarde, ele ingere um copo de 500 ml de suco. Então, letra A. De acordo com essas informações, qual é a quantidade de açúcar e de sódio ingerido por Pedro diariamente? Bom, basta a gente somar a quantidade de sódio que ele ingere nas garrafas de refrigerante e no suco. Então, a gente sabe que ele consome 2 garrafas de refrigerante por dia, uma no almoço e outra no jantar. Então, aqui estão, ó, a garrafa de refrigerante tem 31 gramas de açúcar, 18 de sódio. Então, vocês irão somar, né? O açúcar do almoço e do jantar, sódio do almoço e do jantar. E faltou a gente encontrar a quantidade de açúcar e de sódio que ele consome no suco, né? No lanche da tarde. Ele ingere 500 ml. Mas a gente não sabe a quantidade em 500 ml. A gente sabe em 335, que possui 49 gramas de açúcar, 5,9 miligramas de sódio. Como que eu faço para descobrir quanto de açúcar e de sódio tem 500 ml? Vocês irão usar um método que vocês aprenderam lá no volume 5, se não me engano, que é a regrinha de 3. Vocês podem fazer o seguinte, olha, fazer aqui do lado. A gente sabe que 335, primeiro vocês fazem do açúcar e depois do sódio, tudo bem? 335 tem exatamente 49 gramas de açúcar. Agora, em 500 ml, eu não sei. Então, eu vou colocar X no lugar. Agora, basta eu multiplicar cruzado. 335 vezes X será igual a 500 vezes 49. Realizando esse cálculo, vocês irão descobrir o valor de X, o valor de açúcar que possui em 500 ml de suco. Tudo bem? Vocês irão fazer o mesmo esquema para o sódio. A gente sabe que 335 ml possui 5,9 miligramas de sódio. Em 500 ml, X. Multiplica cruzado e vocês irão encontrar o valor de sódio em 500 ml de suco. Certo? Então, na letra A, basta vocês somarem sódio e açúcar do café da manhã, na verdade, no almoço, no jantar e do lanche da tarde do Pedro. Certo? Vamos para a letra B. Então, na letra B, ele pode estar desenvolvendo um quadro de hipertensão arterial? Justifique. Basta vocês lerem o comecinho da questão que está falando. Quando que uma pessoa desenvolve um quadro de hipertensão arterial, certo? Então, vamos para a próxima questão. Questão 3. Todo ano, Carlos troca de celular. O que ele não sabia é que para fabricar um único aparelho, são necessários 12.760 litros de água. Dessa nem eu sabia. Desde o processo de busca de materiais brutos até a fabricação e montagem. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o consumo médio diário consciente de água por pessoa deve ser de 110 litros para tomar banho, cozinhar, lavar roupas, etc. Isso é o consumo diário, médio diário, tudo bem? Se Carlos trocou de smartphone 3 vezes nos últimos 3 anos e sua família é composta por 4 pessoas, por quanto tempo a família de Carlos poderia ter seu consumo residencial de água suprido com a quantidade de água usada na fabricação de seus celulares?
Então, primeiro a gente precisa descobrir a quantidade de água usada na fabricação de seus 3 celulares. Então, como que a gente faz isso? Basta a gente multiplicar, né? 3 celulares vezes. Cada celular gasta 12.760 litros de água. Então, fazendo essa multiplicação, vocês irão descobrir a quantidade de água que foi usada na fabricação de seus 3 celulares. Beleza. Depois disso, a gente precisa descobrir a quantidade de água diária, média diária, usada na família de Pedro, no grupo familiar de Pedro. A gente sabe que tem 4 pessoas e a média por pessoa é de 110 litros diário. Fazendo essa multiplicação, vocês irão descobrir a média diária do grupo familiar de Pedro, certo? Para vocês saberem a pergunta, né? Por quanto tempo a família de Carlos poderia ter seu consumo residencial de água suprido com a quantidade de água usada na fabricação de seus celulares? Basta vocês fazerem essa divisão. A quantidade de água que foi gasta na produção de seu celular e a quantidade de água, da média, né, de água consumida por dia no seu grupo familiar. Vocês irão descobrir por quanto tempo só a produção só o gasto de água na produção do celular de Carlos, né, daria para manter seu grupo familiar, 4 pessoas. Por quanto tempo? Então, basta vocês fazerem essa continha. Tudo bem? Próxima questão, então. Essa questão 4 eu achei o máximo e até preparei um exemplo com a minha situação. Então, vamos ler, olha. Levando em consideração o meio de transporte que você utiliza para ir à escola e que para cada 70 quilômetros e para cada 70 quilos de emissão de gás carbônico é necessário plantar uma árvore de Mata Atlântica. Faça uma estimativa da quilometragem mensal percorrida da sua casa até a escola, a quantidade correspondente de emissão de CO2, de acordo com os dados da tabela ao lado, e quantas árvores de Mata Atlântica são necessários plantar para compensar essas emissões, a fim de amenizar a poluição do ar. Caso você não use nenhum transporte poluente, procure um amigo que utilize esse tipo de transporte e, baseado nos dados coletados, faça os cálculos. Então, olhem só, eu vou fazer um cálculo baseado no transporte que eu utilizava para ir para a escola, para Maria Helena, certo? Então, primeiro, qual meio de transporte eu utilizava? Eu utilizava o ônibus. E quantos quilômetros tem de Pedralva até São José do Alegre? Então, olha, eu pesquisei e vi que são 14 quilômetros, certo? E eu usava o ônibus para ir para a escola e para voltar. Então, era 14 quilômetros de ida e 14 quilômetros de volta. Então, o total de quilômetros que eu percorria era 14 mais 14, 28 quilômetros que eu percorria de ônibus para ir para a escola, certo? Isso em um dia. Eu ia para a escola numa média de 5 vezes por semana. Então, 5 vezes 28 quilômetros é igual a 140 quilômetros. Isso em uma semana, certo? Só que em uma semana, como o exercício pede para a gente fazer uma estimativa mensal, supondo que em um mês possui 4 semanas, então eu vou multiplicar 4 pelos quilômetros que eu usava, os quilômetros que eu fazia por semana, né? Era 140. Então, 4 semanas vezes 140 quilômetros que eu percorria por semana é igual a 560 quilômetros, certo? Então, em um mês, eu andava 560 quilômetros de ônibus de Pedralva até a escola.
Tudo bem? Agora, eu vou multiplicar esses quilômetros pela quantidade de emissão, pelo quilo de emissão de gás carbônico que o meu transporte emitia, 0,98. Então, eu faço 560 quilômetros que eu percorria por mês, vezes 0,98. Isso vai ser igual a 548,80. Então, nesse meu caminho, por mês, eu emitia, o ônibus emitia 548,80 quilos de gás carbônico por mês. É muita coisa, né, pessoal? E aqui no enunciado do exercício fala que a cada 70 quilos de emissão de gás carbônico, a gente poderia plantar uma árvore da Mata Atlântica, certo? Então, quantas árvores eu deveria plantar por mês? Eu vou dividir 548,80 por 70. O resultado dessa divisão é 7,84. Então, nesse meu trajetório de Pedralva até São José do Alegre, por mês eu deveria plantar quase 8 árvores de Mata Atlântica para equilibrar, a emissão de gás carbônico que o ônibus libera. Muita coisa, né, gente? Então, sempre que a gente puder, evitar andar de carro, de ônibus, a gente deve. Gostei muito desse exercício, então façam para mim. Caso vocês não utilizem, então, meio de transporte para ir para a escola, quem mora pertinho da escola e pode ir a pé, tentem ver daí com alguém da família de vocês, pai ou mãe que trabalhe e utilize o carro, e façam uma estimativa, tudo bem? Então, pessoal, espero que este vídeo tenha ajudado de alguma forma. Caso vocês ainda possuam alguma dúvida, me mandem uma mensagem que eu estou disponível no nosso horário de plantão para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Aguardo vocês no nosso plantão, tudo bem? Tchau, tchau!